Há um ano, exatamente um ano, o mundo acompanha a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Soraya Lawande traz um resumo pra gente. Era fevereiro de 2022. O Brasil ainda não havia se recuperado da pandemia, quando de novo todo o mundo se viu diante de uma nova crise. Há meses, tropas russas se concentravam na fronteira com a Ucrânia e o anúncio de que uma invasão poderia começar já havia sido feito. Durante quase 5 meses, o correspondente e jornalista de guerra Luiz Kawaguchi vivenciou experiências que, segundo ele, não recomenda para ninguém. As dificuldades, ele conta, começaram no caminho para chegar até lá. A invasão começou numa quinta-feira. Eu consegui, de fato, só entrar em Lviv na segunda-feira. Eu tive que encontrar uma forma de entrar. Eu encontrei um trem que saía da cidade polonesa de Przemyśl, e ele estava fazendo o trajeto contrário. Era o trem da guerra, nas palavras do jornalista. Enquanto milhares de refugiados queriam sair de lá, Luiz fazia o caminho inverso. Quando nós descemos na cidade, já do lado ucraniano de Lviv, já começou em seguida um alarme de ataque aéreo. Ele acabou não se concretizando naquele dia, ele aconteceu só dias depois, mas já tinha uma tensão muito grande. O período mais difícil ainda estava por vir. Durante uma visita ao sudeste do país, o carro em que o jornalista estava foi atingido por um morteiro da artilharia russa. Quando nós chegamos na cidade de Kamiansk, os russos também estavam chegando, estavam invadindo essa cidade. E aí nós fomos bombardeados. O carro teve todas as suas janelas destruídas, estilhaçadas, a lataria ficou perfurada por estilhaços, e nós ficamos mais ou menos 1 hora sob fogo de morteiro, o que é uma sensação horrível, porque você não tem o que fazer. Nós tentamos achar um lugar um pouco mais protegido, ficamos deitados no chão, mas nós não podíamos levantar e correr para não sermos também atingidos, nós não podíamos voltar para trás porque tinham campos minados. Minas terrestres foram espalhadas na maior parte do país durante combates e ocupações. Essas hostilidades tiveram início com os ucranianos nacionalistas e os seus apoiadores em 2014, quando ocorreu um golpe de Estado, culminando na sequência na vitória de Volodymyr Zelensky. Foi assim que tudo começou aos olhos do líder russo Vladimir Putin, que acusou os países ocidentais de provocar o conflito. Essas aspirações que vêm desde 2014, e na verdade até um pouco antes disso, podem ser consideradas como as bases sobre as quais o governo russo criou as justificativas para poder iniciar essas chamadas operações no território da Ucrânia. O mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo, Valdir da Silva Bezerra, diz que após os eventos de 2014 na Ucrânia, Putin enxergou o país vizinho como uma plataforma utilizada pelo Ocidente para minar a segurança da Rússia. As sanções que foram impostas naquele momento pelo Ocidente não eram sanções tão significativas. Então ainda existia uma certa relação política respeitosa entre a Rússia e os países ocidentais. Depois de 2022, eu percebi, evidentemente, um rompimento entre a Rússia e a Europa e entre a Rússia e os Estados Unidos. 12 meses se passaram desde o início da invasão. Em momento algum, mesmo pressionada e sob sanções, Moscou indicou uma mudança de tom. Nesse período, o presidente Vladimir Putin mandou recados ao mundo. Na véspera do primeiro ano do conflito, ele criticou o Ocidente e anunciou a suspensão do último tratado sobre a redução de armas nucleares, ainda em vigor com os Estados Unidos. Putin garantiu: a Rússia está forte e a guerra continua. Ele vai tentar pegar a maior parte de território que ele conseguir para só então sentar na mesa de negociação. Já por outro lado, os ucranianos, eles não vão ceder, eles não vão aceitar perder nenhum território, até porque eles estão recebendo apoio
das potências ocidentais, da OTAN. Passados 365 dias daquela manhã em que os soldados russos cruzaram as fronteiras da Ucrânia, nenhuma solução de pacificação está à vista. Enquanto a gente se mantiver nesse contexto de discurso de mais envio de ajuda militar para a Ucrânia, mais envio de ajuda financeira e, sobretudo, de derrotar a Rússia no campo de batalha, o que a gente percebe por aqui, estando na Rússia, é que esse conflito estará longe de ter um fim. Na visão de Luiz Kawaguchi, esse não é o momento para negociações. Para que a solução desse conflito seja negociada, isso vai acontecer em algum momento, vai depender de muita habilidade diplomática e vai depender de tempo. Porque, por enquanto, a sensação das pessoas que estão lá ainda é de revolta e, às vezes, até de vingança. Eles dizem, muita gente já morreu para defender essa terra. Por que a gente vai abrir mão de um pedaço dela agora? A Rússia se prepara agora para uma nova grande ofensiva e é muito provável que Vladimir Putin só volte a negociar a paz depois que essa investida acabar. Uma vitória na Ucrânia nesse momento poderia significar a desestabilização e a eventual queda do regime do presidente Vladimir Putin. E aí seria uma vitória da OTAN sobre a Rússia. Até isso acontecer, haveriam muitos conflitos e um enorme risco para o mundo. Mas enquanto esse acordo não vem, os especialistas afirmam que a guerra vai continuar influenciando a vida da população. O que vai sair do mundo depois da guerra da Ucrânia é possivelmente aí um mundo com uma geopolítica diferente, mais dividido. Você vai ter blocos, ou seja, blocos que não eram tão claros antes da guerra da Ucrânia. Vai ter os Estados Unidos e os seus aliados de um lado e vai ter possivelmente a Rússia e a China do outro lado. E aí o Brasil vai ter que se posicionar. A gente talvez caminhe para o que os analistas chamam de uma Guerra Fria 2.0. Segundo a Acnur, a agência da ONU para refugiados, um ano depois da invasão à Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, 1/3 da população continua deslocada e 17.600.000 pessoas dentro do país precisam de assistência humanitária.